Salve, salve galera, força e honra. Para quem não me conhece, meu nome é Jalisson Gonçalves. Dando continuidade ao propósito deste canal, eu venho aqui hoje para explicar aos senhores como calcular a reserva após a modificação da nossa Previdência. Modificação essa que foi introduzida pela Lei 13.954 de 2019, que modificou o nosso Decreto-Lei 667 de 69. Se gostar do material, curta, compartilhe, se inscreva no canal e não se esqueça de marcar o sininho para receber todas as novidades que nós postarmos aqui. Até porque o objetivo deste canal é orientar os senhores e informá-los de tudo aquilo que possa modificar ou que tenha modificado a nossa carreira. Meus amigos, dando então início à nossa aula, vamos falar da reforma da Previdência dos militares. Como calcular a reserva remunerada com as novas regras. Referência: Decreto-Lei 667 de 69. Foi alterado pela Lei Federal 13.954 de 2019. Pois bem, meus caros, iniciando então, falaremos agora alguns conceitos importantíssimos. Quais são eles? Efetivo exercício, eu vou explicar o que é isso na próxima tela. Efetivo serviço, esses dois conceitos já existiam na instituição. Atividade de natureza militar. Atividade de natureza militar é um conceito novo. Esse conceito veio trazido pela Lei 13.954, ele não existia. E anos de serviço. Anos de serviço também é um conceito que já existia na nossa instituição. Os senhores percebam que esse gráfico, ele mostra que, na medida em que se avança nos conceitos, soma-se tempo. Então, efetivo serviço é um tempo mais amplo do que efetivo exercício, atividade de natureza militar mais amplo do que os dois anteriores, e anos de serviço engloba tudo isso que nós falamos, que é tempo de serviço. O primeiro conceito, que é o efetivo exercício, significa que é o tempo trabalhado dia a dia entre a data da inclusão até a data de transferência para a reserva ou reforma do militar, abatido os períodos não computáveis nos termos da lei. Que períodos são esses? A título de exemplo, licença médica superior a 90 dias, sem amparo em AO, durante o período de 12 meses. O tempo para tratar de interesse particular, que o militar fica licenciado para tratar de interesse particular. A licença para tratar em doença de pessoa da família. O tempo que o militar fica licenciado, afastado para poder concorrer a um pleito eleitoral. Tudo isso desconta no tempo de serviço dele, no tempo de efetivo exercício dele, que é o tempo trabalhado dia a dia. O segundo conceito, ele já engloba o primeiro e amplia. Efetivo serviço. Efetivo serviço é o tempo trabalhado dia a dia entre a data da inclusão e a data de transferência para a reserva ou reforma do militar, acrescido do tempo de campanha. O tempo de campanha ele é contado em dobro. Existe um projeto de lei na Câmara Federal e um projeto de lei na Assembleia Legislativa de Minas que tem a possibilidade, o objetivo desse projeto de lei é que o tempo da pandemia seja contado como tempo de campanha, como tempo em dobro. Nada mais justo, porque sabemos a quantidade de militares que tombaram nessa pandemia e sabemos que os militares não pararam, os militares nunca param. E assim foi na pandemia, não pararam, enfrentaram esse obstáculo terrível de peito aberto e com toda a coragem, como sempre fazem em todas as missões que são dadas. Então, meus amigos, voltando aqui, o efetivo serviço é o tempo trabalhado dia a dia entre a data da inclusão e a data de transferência para a reserva ou reforma do militar, acrescido do tempo de campanha em dobro e das férias anuais e prêmio, caçadas e não gozadas, e nem convertidas em espécie, porque as férias prêmio concedidas até 29 de fevereiro de 2004, elas podem ser convertidas em espécie.
e antigamente elas poderiam ser convertidas como militar na ativa. Essas férias, então, elas são contadas de forma simples para serem consideradas efetivo serviço, e também é abatido nesse tempo aquele período que eu disse que não computa como efetivo serviço, por exemplo, acima, licença acima de 90 dias, licença para tratar de interesse particular, doença pessoa da família e tudo mais. Atividade militar. Peço muita atenção nesse conceito, porque é um conceito novo. Esse conceito veio com a Lei 13.954. É um conceito novo. Tempo trabalhado dia a dia entre a data da inclusão e a data da transferência para a reserva ou reforma do militar, acrescido do tempo de campanha em dobro, até aqui está igual ao tempo de efetivo serviço, bem como dos tempos previstos no 104 e no 108 do EMENG, então as férias em dobro e tudo mais, computados de forma simples. Então as férias também são computadas de forma simples para serem consideradas atividade militar. A averbação decorrente de exercício de cargo militar em outra instituição militar também é considerado tempo de atividade militar. Por exemplo, o militar que traz tempo do exército e averba esse tempo na polícia ou no bombeiro, esse tempo é contado como atividade militar. Militar que serviu em outra força policial, o militar trabalhou em São Paulo por determinado período, depois prestou concurso para Minas, veio para Minas, averbou esse tempo da Polícia de São Paulo. Isso é considerado tempo de atividade militar. E também é abatido aqui o tempo não computável nos termos da lei. Que lei é essa? O EMENG. Por fim, anos de serviço. Anos de serviço é o tempo de efetivo exercício, que é tudo aquilo que eu falei lá no primeiro conceito, acrescido de tempo averbado de serviço público, tempo averbado de serviço prestado à iniciativa privada, tempo averbado de curso universitário para o oficial QoS, do quadro de oficiais de saúde, férias anuais e férias prêmio não gozadas computadas em dobro e o arredondamento estatutário. Dito isso, meus amigos, vamos avançar então para o texto da lei que modificou a nossa Previdência. Como eu disse antes, a lei que trouxe essa modificação é a Lei 13.954 de 2019. Ela alterou o Decreto-Lei 667 de 69. Vou tratar aqui do artigo mais importante dessa lei para a finalidade da explicação de hoje, que é a Previdência. É o artigo 24G. O que o artigo 24G fala? Os militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, preste atenção nesse trecho, que não houverem completado até 31 de dezembro de 2019, aqui nós temos que fazer um adendo muito importante, porque esse período ele foi prorrogado, porque o artigo 26 da própria Lei 13.954 fala que o chefe do Poder Executivo Estadual, mediante decreto, poderia prorrogar esse período até 31 de dezembro de 2021. E assim foi feito em Minas Gerais. Vou mostrar aos senhores aqui agora. O decreto 47.808, de 20 de 12 de 2019, traz o seguinte texto: dispõe sobre as normas de transição que trata o artigo 26 da Lei 13.954, de 16 de dezembro de 2019. O governador do estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, ele confere e tudo mais, decreta, artigo 1º, ficam estendidos para 31 de dezembro de 2021 os prazos que se referem ao artigo 24F e o caput do artigo 24G do Decreto-Lei 667 de 69. O que o 24F fala, senhores? Eu estou com ele aberto aqui, vou ler para os senhores. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares do Estado e dos distritos do Distrito Federal e dos territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos até 31 de dezembro de 2019. O que esse decreto fez? O decreto prorrogou essa data de 31 de dezembro de 2019 para 31 de dezembro de 2021.
Ok, senhores? Então isso tem que ficar bem claro, porque o texto da lei fala 2019, mas o decreto veio para prorrogar. Então vamos voltar aqui ao artigo 24, que é o mais importante, é o alvo dessa explicação de hoje. Então, os militares do Estado, do Distrito Federal e dos territórios que não houverem completado até 31 de dezembro de 2019, leia-se 2021, em razão da prorrogação do decreto, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade, com remuneração integral do correspondente posto à graduação, devem. O que esse caput está falando? Aquele militar que não completou os 30 anos de serviço para poder ir para a reserva, eu já expliquei o conceito de anos de serviço, então é tudo aquilo que ele tem, tempo de efetivo serviço, somado ao seu tempo fictício. Não completou os 30 anos até 31 de dezembro de 2021, aí sim ele vai se enquadrar nos requisitos desse artigo, que são os novos requisitos, né? Que é a reforma da Previdência. Se ele completou 30 anos até 31 de dezembro de 2021, ingressou no abono permanência ou decidiu ir para a reserva, essa regra não se aplica a este militar. Ou se for uma policial ou bombeiro feminino que completou os seus 25 anos de efetivo serviço até 31 de dezembro de 2021, a essa militar também não se aplica a nova regra, porque se ela quisesse, ela poderia ter ido para a reserva até 31 de dezembro de 2021, ok? Isso tem que ficar bem claro, isso aqui só se aplica àqueles militares que não preencheram os requisitos para poder ir para a reserva até 31 de dezembro de 2021. Então vamos lá. Aqueles, então, que não preencheram vão se submeter aos novos requisitos. O que é importante aqui? Essa lei, ela trouxe algo que não tinha no Estado de Minas Gerais, não tinha no Estatuto de Minas Gerais, que é tempo mínimo de serviço na instituição para poder ir para a reserva. A gente não tinha isso lá. O que nós temos no EMENG é tempo mínimo para fins de promoção trintenária, que não tem nada a ver com reserva, são coisas distintas. Então lá tem os requisitos para promoção trintenária, que é uma coisa totalmente distinta do tempo para fins previdenciários, que é a reserva. Ok? Então isso tem que ficar bem claro. Nós não tínhamos esse tempo mínimo no estado de Minas Gerais. Agora nós temos, agora todos os estados têm. Qual que é esse tempo mínimo? Eu vou falar aqui. Primeiramente, é necessário falar do primeiro requisito. O primeiro requisito trazido pelo decreto, pelo artigo 24G, é o acréscimo de 17% em cima do tempo que o militar cumpriria para ir para a reserva. Eu vou explicar como é isso, como é feito esse cálculo desse acréscimo de 17% de pedágio. Então, se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for 30 anos, que é o caso do Estado de Minas Gerais, ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido pela legislação do ente federativo, acrescido de 17%. Esse inciso ele é muito claro. O que significa? Em 1º de janeiro de 2022, foi verificado que o militar tem, vamos pegar um exemplo, 20 anos de serviço, somando tudo que ele tem. Faltam 10 anos para ele ir para a reserva. Então, em cima desses 10 anos, que é o tempo faltante, que se acrescenta os 17%. 17% dá uma média ali de 62 dias por ano. Se são 10 anos, vamos colocar aqui 2 meses. Se são 10 anos, vai dar ali 10 anos, vai dar 2 meses, vai dar 20 meses e dá 1 ano e 8 meses. Então, o militar que tem 20 anos de serviço, lembre, anos de serviço é tudo que ele tem. Tempo de efetivo somado ao tempo fictício. 1º de janeiro de 2022, ele tem 20 anos de serviço, faltam 10 para ele chegar aos 30. Logo, 17% em cima desses 10 anos. Vai dar 1 ano e 8 meses. Então, esse militar ele vai ter que trabalhar 31 anos e 8 meses. Eu vou mostrar esse cálculo logo à frente para os senhores entenderem melhor. Isso vai ficar muito claro. O inciso 2 não se aplica a gente, porque, lendo aqui já, obviamente, é perceptível que ele não se aplica ao Estado de Minas Gerais. Se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo. Então, não modificou nada para quem tem 35 anos. Apenas acrescentou aqui a questão da obrigatoriedade agora do tempo mínimo, tanto para o ente federativo, que são 30 anos, tanto para o ente federativo, que são 35 anos. Parágrafo único. Isso aqui que muita gente confundiu. Muitos acharam que, não, ou eu entro na regra do inciso 1, ou eu entro na regra do parágrafo único. Não nas duas. Não é assim, meus amigos. Infelizmente, não é assim.
tem que ingressar nas duas regras. Às vezes o militar vai preencher o primeiro requisito, não vai ter preenchido o segundo, então ele vai ter que esperar preencher o segundo para ele poder ir para a reserva. O que é o segundo requisito? Além do disposto no inciso 1 e no 2 do caput deste artigo, esses dois incisos que eu acabei de ler, o militar deve contar no mínimo 25 anos de exercício de atividade de natureza militar. Eu expliquei o que é o conceito de atividade militar no slide anterior. Se tiver dúvida, volta o vídeo e dá uma olhadinha lá, está bem claro. Além desses 25 anos, ele vai ter um acréscimo de 4 meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a 5 anos de acréscimo. Então, o máximo de acréscimo que pode ter são 5 anos. É o máximo que é exigido dele trabalhar de atividade militar. Como acréscimo, com os acréscimos, 30 anos de atividade militar. O que significa isso? Chegou em 1º de janeiro de 2022. No mesmo exemplo que eu utilizei, verifiquei que o militar tem 20 anos. Faltam 10 anos para ele ir para a reserva. Eu vou acrescentar 4 meses de atividade militar a cada ano faltante. O que eu vou fazer? 4 vezes 10, 40. 40 meses. 40 meses vai dar aí 3 anos e 4 meses. O mínimo são 25 anos. Eu acrescento 4 meses a cada ano faltante. Nesse caso que faltam 10 anos, são 3 anos e 4 meses. Logo, eu vou somar 3 anos e 4 meses aos 25 anos já exigidos como requisito mínimo. Portanto, neste exemplo que eu estou dando aqui, que o militar falta 10 anos em 1º de janeiro de 2022, este militar terá que trabalhar no mínimo 28 anos e 3 meses para que ele possa ir para a reserva. Ok? Eu vou mostrar isso agora no cálculo logo à frente. O decreto 47.804 eu já li, já expliquei para os senhores que foi ele que estendeu essa questão das datas previstas lá na Lei 13.954 e agora no Decreto-Lei 667 de 69, lá está 2019, foi prorrogado, estendido para 31 de dezembro de 2021 por força do Decreto 47.804. Reserva remunerada compulsória. Vamos então aos cálculos, senhores. É agora que os senhores vão aprender a calcular a reserva dos senhores. Como diz o amigo Sargento Falinácio, molhar a palavra. Senhores, reserva remunerada compulsória. O que significa compulsória? Compulsória é o limite máximo que os senhores podem ficar na ativa. O militar ele quer continuar na ativa. Então, qual é o limite máximo que ele pode, até sendo redundante, ele pode permanecer na ativa? Vou mostrar agora. Isso é a reserva compulsória. O militar quer permanecer, mas não pode, porque a lei fala que ele não pode trabalhar mais do que X anos naquela atividade. Em 1º de janeiro, essa é a fórmula. 1º de janeiro de 2022, apurar os dias faltantes para o militar completar 30 anos. 30 anos, senhores, quando é transformado em dias, dá um total de 10.950 dias. Então, 10.950 dias é igual a 30 anos. Se os senhores pegarem aí 365 e multiplicar por 30, vai dar o total de 10.950 dias. Então, em 1º de janeiro, apurar os dias faltantes para o militar completar 30 anos de efetivo exercício. Eu expliquei aos senhores lá quando falei dos conceitos, por isso que é importante entender os conceitos. E efetivo exercício é o tempo trabalhado dia a dia. Os dias faltantes serão multiplicados por 17. O resultado será o pedágio. A nova data de transferência compulsória para a atividade será determinada pela soma de 10.950 dias, que são os 30 anos, que era a antiga compulsória antes da mudança na legislação, com o número de dias referentes ao pedágio, 17% sobre o tempo faltante. Vamos ver como é que é isso na prática. Cálculo para compulsória. Efetivo exercício, tempo trabalhado dia a dia apurado em 1 de 2022 e transformado em dias é igual a X. 10.950 dias, 30 anos, menos X é igual ao tempo faltante para o militar ser transferido para a reserva em 1 de 2022. Tempo
faltante vezes 17%, porque é a taxa do pedágio. Vou chegar então no resultado do pedágio. 10.950 dias, são os 30 anos, mais o pedágio que eu encontrei com o cálculo anterior. Vai me dar então a nova data de transferência para a compulsória. Vamos ver um cálculo prático aqui. Exemplo, data de ingresso, 16/10/2008. Este militar aqui ele não tem desconto algum daqueles que eu falei que abate no tempo de efetivo serviço. 16/10/2008, tempo de efetivo exercício deste militar aqui, em 1/1/2022. Eu fiz o cálculo, deu 4.826 dias. Salvo engano, isso dá 13 anos e 81 dias. 4.826 dias. Eu pego o total de 30 anos, que são 10.950, diminuo o tempo que este militar possui, que são 4.826 dias. Eu vou chegar, então, no tempo faltante para ele completar a compulsória dele. 6.124 dias. Sobre esse tempo faltante, eu vou acrescentar o pedágio. 6.124 dias, que é o tempo faltante para completar 30 anos, vezes 17%. É igual a 1.141 dias. Então, 1.141 dias vai ser o acréscimo que ele terá para fins de compulsória, caso ele queira permanecer na polícia, então. Então, 10.950 dias, mais o pedágio dele, que é 1.041 dias, é igual a 11.991 dias, que traduzindo isso em anos, meses e dias, dará 32 anos, 10 meses e 188 dias. Então, o militar que ingressou em 16/10/2008, se ele não tiver nada para ser descontado no tempo de serviço dele, a compulsória dele, ou seja, o tempo que ele pode permanecer na ativa, será 32 anos, 10 meses e 11 dias. Então, a nova data de compulsória para este militar, do exemplo, é 14/8/2041. Ok, senhores? Essa parte aqui ela é muito tranquila. Depois os senhores peguem na casa dos senhores aí. Eu vou explicar o final do vídeo, onde os senhores conseguem achar esses dados aqui. Aguarde até o final, que é o final do vídeo, eu explico isso. Reserva remunerada voluntária. Essa aqui é a que todos querem saber, né? Essa é a mais importante. Então vamos trabalhar em cima dela aqui com bastante calma. Reserva remunerada voluntária. A partir de 1º de janeiro de 2022, os militares que ingressaram na PM ou no BM até 17 de dezembro de 2019, data da entrada em vigor da Lei 13.954, e que não cumpriram os requisitos necessários para serem transferidos para a reserva até 31 de dezembro de 2012. Eu expliquei lá que aqueles que cumpriram não entram nessa nova regra, ok? Deverão cumprir 2 requisitos. Então, para a reserva voluntária, como eu expliquei lá no artigo 24G, que instituiu 2 requisitos agora, que nós só tínhamos um, que era 30 anos de serviço, agora nós temos 2, que é os 17% em cima do tempo faltante e o tempo de atividade militar. Então, eles deverão cumprir 2 requisitos para serem transferidos para a reserva remunerada. Quais são os requisitos? Vou ler novamente para isso ficar bem fixado na mente dos senhores. Primeiro requisito é o do inciso 1 do artigo 24G. Anos de serviço acrescido do pedágio. Acréscimo de 17% de pedágio sobre o tempo faltante para completar 30 anos, apurado em 1/1/2022. Segundo requisito, exercício de atividade de natureza militar, que é um conceito novo. Nós não tínhamos esse conceito na nossa norma. Possuir no mínimo 25 anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescido de 4 meses a cada ano faltante para atingir 30 anos de serviço, a partir de 1º de janeiro, com limite de 5 anos de acréscimo. Reserva remunerada voluntária. Agora eu vou mostrar para os senhores como calcular a reserva remunerada voluntária. Primeiro requisito. Vamos então aprender o primeiro requisito. Posteriormente, eu ensino o segundo requisito. Primeiro requisito, anos de serviço acrescido pedágio. É o acréscimo de 17% de pedágio sobre o tempo faltante para completar os 30 anos de serviço, apurado em 1/1/2022. Eu vou repetir isso várias vezes, senhores, nos slides, para que isso fique bem gravado na mente dos senhores, ok?
Cálculo para a reserva remunerada voluntária. Requisito 1. O pedágio. Como é feito? Anos de serviço. Eu expliquei no conceito o que são anos de serviço. É tudo aquilo que o militar possui. Tudo. Tempo de INSS, férias em dobro. Exceto um detalhe. Aqui não vai entrar o arredondamento estatutário, ok? O arredondamento estatutário, ele não entra para fins de cálculo do pedágio. Ele entra após isso para bater no tempo faltante, mas para o cálculo do pedágio ele não entra. Anos de serviço, efetivo exercício somado ao tempo fictício, apurado em 1/1 de 2022 e transformado em dias, é igual a X. 10.950, que é igual a 30 anos, menos X é igual a tempo faltante. Tempo faltante vezes 17%, que é a taxa do pedágio, nós vamos chegar ao nosso pedágio. 10.950 dias é igual a 30 anos, mais o pedágio que eu encontrei é igual à primeira data base para a reserva voluntária. Vamos ver um exemplo aqui para isso ficar mais claro para os senhores. Exemplo, data de ingresso. Vamos pegar a mesma data daquele exemplo anterior para não ter dúvida. 16/10/2008. Esse militar ele possui efetivo exercício, que eu expliquei para os senhores que é o tempo trabalhado dia a dia, 4.826 dias. 4.826 dias, mais o tempo fictício, que são as férias em dobro, o tempo de INSS, tudo que ele tem. Aqui soma tudo que ele tem, exceto o arredondamento estatutário. Então aqui só não entra o arredondamento estatutário. Em 1/1 de 2022, então, eu encontrei o número de 7.300 dias. Então, este militar ele possui, em 1/1 de 2022, 7.300 dias. O que eu vou fazer? Pegar os 30 anos, que são os 10.950, tirar o tempo que o militar possui para eu encontrar o tempo faltante para ele completar 30 anos. Então, 10.950 dias menos 7.300 dias é igual a 3.650 dias. Então, 3.650 dias é o tempo faltante deste militar. Então, é em cima deste número que eu vou calcular 17%. 3.650 dias, que é o tempo faltante para ele completar 30 anos. Isso foi apurado em 1/1 de 2022, vezes 17%, que é a taxa de pedágio, é igual a 621 dias. Então, este militar aqui terá um acréscimo de 621 dias no tempo que ele vai ter que cumprir para ir para a reserva. Antes ele tinha que trabalhar 30 anos de serviço, agora ele vai ter que trabalhar 30 anos mais 621 dias. 621 dias, então, é o pedágio dele, desse exemplo aqui. Então, 10.950, que era igual a 30 anos, mais 621 dias, é igual a 11.571 dias. 11.571 dias é igual, isso transformado, obviamente, em anos, meses e dias, é igual a 31 anos, 8 meses e 16 dias. Então, este militar aqui, na regra anterior, ele teria que trabalhar 30 anos para ir para a reserva. 30 anos de serviço, que é somar tudo que ele tinha. Agora não, agora ele tem que trabalhar 31 anos, 8 meses e 16 dias de serviço. Somando tudo que ele tem, então, que são anos de serviço, ele tem que alcançar 31 anos, 8 meses e 16 dias. Então, o primeiro requisito deste militar do exemplo será alcançado quando ele completar 31 anos, 8 meses e 16 dias de serviço. Só que, quando ele completar este período, será verificado se ele completou o segundo requisito, que é o tempo de atividade militar, que eu vou explicar para os senhores agora como calcular. Vamos lá. Reserva remunerada voluntária, requisito 2. É isso aqui que está aumentando muito o tempo de serviço dos militares. Faço até um adendo aqui. Escrevi um projeto de lei para diminuir esses 25 anos previstos lá no parágrafo único do artigo 24G do Decreto-Lei 667 de 69, que foi incluído pela Lei 13.954. Fiz um projeto de lei para modificar esse tempo, baixá-lo para 20 anos, com um acréscimo de 4, para chegar no máximo 25. Fiz esse projeto de lei, enviei para o deputado Bruno Amaral, ele comprou a ideia, gostou da ideia e irá protocolar
protocolá-lo em breve. Espero que dê certo, vamos lutar para isso, porque, no meu modo de ver, o militar ter que trabalhar mais de 25 anos de atividade militar é muita coisa. O serviço militar, do policial militar, do bombeiro militar, ele é muito desgastante física e psicologicamente. Então, essa categoria ela tem que ser tratada de forma diferenciada, porque são militares, são profissionais que enfrentam todo tipo de problema no seu dia a dia. Então, para que se preserve a saúde física e mental desse militar, nada mais justo do que considerar aquele tempo que ele tem averbado. Pelo menos 10 anos. Pelo menos 10 anos deve ser considerado para que ele consiga ter uma reserva saudável. Ok? Mas vamos voltar ao nosso cálculo aqui. Requisito 2, então. Exercício de atividade de natureza militar. Possuir, no mínimo, 25 anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 meses a cada ano faltante para atingir 30 anos de serviço, a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, 1º de janeiro de 2022 é a data para realizar esse cálculo, limitado a 5 anos de acréscimo. Como que é feito o cálculo? Cálculo para reserva remunerada voluntária no requisito 2, que é a atividade militar. Lembrem lá do conceito que eu expliquei lá no início. Se tiver dúvida, volta lá, para entender o que é atividade militar. Para chegar nesse cálculo, então, nós vamos verificar os anos de serviço desse militar em 1/1 de 2022. Anos de serviço, que é o efetivo exercício somado ao tempo fictício, apurado em 1/1 de 2022 e transformado em dias é igual a X. 10.950 dias, que é igual a 30 anos, menos X. Nós vamos localizar, então, o tempo faltante deste militar. Acréscimo de 4 meses a cada ano faltante para completar 30 anos. 25 anos é o mínimo, mais 4 meses a cada ano faltante para completar 30, limitado ao acréscimo de 5. Aí nós encontraremos a segunda data base da reserva voluntária. Vamos para o exemplo, para ficar mais claro isso. Mesmo exemplo, um militar de 16/10/2008. Eu já achei o primeiro requisito dele, que ele vai ter que trabalhar um acréscimo lá de 1 ano e 8 meses de serviço. Agora eu tenho que ver quanto tempo este militar tem que trabalhar de atividade militar. Data de ingresso deste militar, 16/10/2008. Ele possui de efetivo exercício 4.826 dias, mais o tempo fictício dele, que é férias prêmio em dobro, férias anuais caçadas e não gozadas em dobro. Lembrando que essas férias anuais só pode entrar neste cálculo aquelas de 2020 para trás, porque esse cálculo é feito em 1º de janeiro de 2022. Então, até 2020, inclusive as de 2020, se tiverem sido caçadas e não gozadas, elas podem ser contadas aqui. Então, efetivo exercício, 4.826 dias, mais tempo fictício, considerado arredondamento, não entra o arredondamento para o cálculo pedágio, lembrem disso. Em 1/1 de 2022, este militar tem 7.300 dias. 7.300 dias vai dar aí 20 anos, senhores. 7.300 dias é igual a 20 anos. Faltam 10 anos para os 30 anos em 1/1 de 2022. Não faltam 10 anos, eu não acrescento 4 meses a cada ano faltante. 10 anos vezes 4 meses é igual a 40 meses. 40 meses é igual a 3 anos e 4 meses. Logo, 25 anos é o mínimo que ele tinha que cumprir. Com os acréscimos de 4 meses a cada ano faltante, ele teve um acréscimo de 3 anos e 4 meses. Logo, 28 anos e 4 meses. Então, o segundo requisito deste militar será atingido quando ele completar 28 anos e 4 meses de exercício de atividade de natureza militar. Se tiver dúvida do que é exercício de atividade de natureza militar, volta lá no conceito no início do vídeo e dá uma lida novamente que vai ficar muito claro isso. Então, senhores, este militar aqui, ele trabalhou, chegou em 31 anos e 8 meses de serviço. Anos de serviço, que é somar tudo que ele tem. Ele vai ter que analisar se ele possui, nesta data que ele completou os 31 anos e 8 meses de serviço, o segundo requisito, que são, no caso dele, 28 anos e 4 meses de atividade militar. Se ele não tiver completado 28 anos e 4 meses de atividade militar, ele vai ter que continuar trabalhando até chegar em 28 anos e 4 meses de atividade militar para que ele possa ir para a reserva. Ou, se ele quiser, ingressar no abono de permanência. Ok, senhores? O que é importante aqui, então?
Pode ser que esse militar ele chegue primeiro na data dos 28 anos e 4 meses de atividade militar e ainda não tenha 31 anos, 8 meses, 31 anos e 8 meses de serviço. Logo, ele só poderá ir para a reserva quando ele chegar em 31 anos e 8 meses de serviço. O que é importante aqui? A data mais importante é a que ele vai conseguir alcançar por último. Então, dos dois requisitos, o que vai, de fato, definir o momento que ele vai poder ir para a reserva é a data que ele vai alcançar por último. Ok, senhores? Reserva remunerada voluntária da policial e da bombeiro do sexo feminino. 25 anos de serviço. A partir de 1º de janeiro de 2022, as militares que ingressaram na PM ou BM até 17 de dezembro de 2019 e que não cumpriram o requisito necessário para serem transferidos para a reserva até 31 de 12 de 2021. Lembrem aqui que o decreto estadual estendeu esse prazo até 31 de 12 de 2021. E elas optarem pela transferência para a reserva aos 25 anos de serviço, terão os seguintes acréscimos. Então, será acrescido ao tempo dela, que antes era 25 anos de efetivo serviço, agora não, agora será 25 anos mais o acréscimo. Como que se dará esse acréscimo? Eu trouxe 2 exemplos para isso ficar bem claro. Tempo de efetivo serviço em 1 de 1 de 2022. 24 anos e 6 meses. Então, a policial possui lá 24 anos e 6 meses em 1 de 1 de 2022. Falta um ano para ela completar o tempo necessário para ela ir para a reserva, que seria 25 anos, não é verdade? Então, ela terá o acréscimo aqui de 4 meses, porque são 4 meses a cada ano faltante. Tempo se trabalhar, 25 anos, 4 meses de efetivo serviço. Lembrem do conceito de efetivo serviço que eu disse lá atrás. Efetivo serviço é tempo trabalhado dia a dia, mais tempo de campanha em dobro, mais férias, prêmio e anuais, contados de forma simples. Logo, a PFEM que possui 24 anos ou mais, a PFEM ou a militar do bombeiro, que possui 24 anos ou mais, e menos que 25 anos de efetivo serviço em 1 de 1 de 2022, terá um acréscimo de 4 meses nesse exemplo. Trouxe mais um exemplo aqui para tentar ficar claro essa situação, e é de uma segunda militar. Tempo de efetivo serviço desse caso 2, apurado em 1 de 1 de 2020, 20 anos e 2 meses. Logo, faltam 5 anos para ela completar o tempo necessário para ir para a reserva, correto? Terá um acréscimo, então, de 1 ano e 8 meses. 4 meses a cada ano faltante. Se faltam 5 anos, ela terá o acréscimo de 1 ano e 8 meses. Logo, serão 20 meses. Acréscimo de 4 meses a cada ano faltante. Se faltam 5, 4 vezes 5, 20. 20 meses. 20 meses é igual a 1 ano e 8 meses, ok? Tempo a se trabalhar, 26 anos e 8 meses de efetivo serviço. Então, quando ela completar agora com a regra de transição, 26 anos e 8 meses de efetivo serviço, ela poderá ir para a reserva. Logo, se a PFEM possui 20 anos ou mais e menos que 21 anos de efetivo serviço em 1º de janeiro de 2022, terá o acréscimo de 1 ano e 8 meses. Por quê? Porque a cada ano faltante para a PFEM ou para bombeiro militar do sexo feminino completar os 25 anos de efetivo serviço, acrescenta-se 4 meses. Então, basta olhar, se for na regra da policial ou da bombeiro feminino, basta olhar em 1 de 1 de 2022, quanto tempo ela tinha, né? Porque já passamos de 1 de 1 de 2022, quanto tempo ela tinha. E no tempo que ela tinha, até calcula-se o tempo que falta para chegar em 25 anos, em cima desse tempo, a cada ano que faltar, acrescenta-se 4 meses. Dúvidas frequentes. Já falei, mas é importante falar novamente. Passei a receber o abono de permanência em 31 de 12 de 2021, ou antes dessa data, por ter completado 30 anos de serviço, mas não tenho 25 anos de exercício de atividade militar. Terei que cumprir esse requisito de 25 anos de atividade militar? Não, não terá que cumprir. Por que não terá que cumprir? Porque essa regra nova não se aplica para aqueles militares que preencheram o requisito para ser transferido para a reserva até 31 de dezembro de 2021, ok? Sou policial bombeiro militar do sexo feminino, completei 25 anos
de efetivo serviço. Leia o conceito de efetivo serviço lá do início do vídeo. Completei 25 anos de efetivo serviço em 31/12/2021, ou antes dessa data. As novas regras previdenciárias exigidas para ser transferida para a reserva aplicam-se ao meu caso? Não. A mudança previdenciária não se aplica a quem preencheu os requisitos para ser transferido para a reserva até 31/12/2021. Ou seja, não se aplica ao militar que completou 30 anos de serviço até 31 de dezembro de 2021, nem a militar que completou 25 anos de efetivo serviço. Efetivo serviço é diferente de anos de serviço. Nem a militar que completou 25 anos de efetivo serviço até a referida data. Senhores, deixo aqui o meu agradecimento aos colaboradores desse nosso projeto de compartilhar conhecimento, ao Tenente Daniel Cordeiro Rodrigues, ao Sargento Liz Cristiano Rachel e ao Sargento Francislau Ribeiro Barbosa. Sargento Cristiano da Juiz de Fora e o Sargento Francislau da Academia de Polícia Militar. E o Tenente Cordeiro também trabalhava na academia. Hoje ele está no interior. Hoje, deixa eu ver aqui que data é hoje. Vou falar para os senhores. Hoje são 12 de fevereiro, sábado de 2022, 12 de fevereiro de 2022. Surgindo qualquer novidade, senhores, sobre normas que possam afetar a nossa categoria ou tendo algo de interessante para tratarmos aqui, eu volto. Podem ficar tranquilos. A ideia é postar pelo menos um vídeo por semana, trazendo aos nossos nobres irmãos novidades e esclarecimentos sobre as nossas normas. E eu deixo aqui também, senhores, uma informação. Eu fiz um áudio explicando como o próprio militar pode fazer a sua contagem de tempo pela intranet. E aqueles que quiserem, vou deixar no link, vou deixar na descrição do vídeo o meu e-mail. Aquele que quiser me manda um e-mail que eu encaminho esse áudio explicando como fazer. É muito tranquilo mesmo. Já deixo aqui até uma orientação, um passo a passo para aqueles que queiram já fazer na sua intranet. Passe lá na intranet, menu, RH, simulador de contagem de tempo do militar, tipo de simulação, os senhores marquem lá, anos de serviço, database, os senhores coloquem 1/1 de 2022, insira ou remova o que quiser contar lá como tempo de serviço e lembrem de não contar o arredondamento. Para fins de pedágio, o arredondamento não conta. As férias de 2020 podem contar, as férias anuais que foram caçadas não gozadas até o exercício 2020, essas podem ser contadas, ok? Após fazerem isso, aparecerá lá no campo K, campo da letra K, em cima à direita do monitor dos senhores, lado superior direito da tela do seu computador, o tempo de serviço que os senhores possuem. E lá já transforma isso em dias. O sistema ele está perfeito, ele está fazendo uma contagem redonda. Pode ficar tranquilo e confiar naquele cálculo ali, naquele cálculo ali. Quase que não sai, né? É um trava-língua. Enfim, a partir daí os senhores então conseguirão realizar a contagem de tempo da forma que eu expliquei e deixei aqui nas fórmulas. Basta pegar aquele tempo que os senhores possuem lá, vem aqui no vídeo, vê os cálculos que eu expliquei e faz isso aí. Consegue fazer isso no papel tranquilamente. Senhores, então deixo à disposição aí o canal, quem quiser comentar, se gostou do vídeo, se quer sugerir alguma coisa. E torço muito pelo sucesso de todos os senhores. Contem comigo para tentar esclarecer aquilo que estiver dentro do meu alcance. Novamente, agradecer a todos que me ajudaram na produção desse material, em especial aí o Sargento Cristiano. Estamos em constante debate sobre as normas, trabalhando e discutindo sobre esses assuntos para chegarmos aí a um consenso da melhor forma de tentar esclarecer isso para os senhores. Inclusive, a criação deste canal foi ideia nossa, uma ideia em conjunto. Meus amigos, muito obrigado, agradeço a todos, fiquem com Deus e contem comigo para o que eu puder ajudá-los. Estamos juntos, fiquem com Deus.